A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do curso médio em Teologia da ETAD, disciplina de Cristologia. Já temos sido muito abençoados por Deus pelo estudo das 6 primeiras lições da nossa disciplina e estudamos na lição anterior, na lição 6, a respeito da morte de Cristo e queremos dizer que a morte de Cristo não é o fim de tudo. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, isso significa que ele morreu pelos nossos pecados, mas não para por aí. Ele morreu, mas como ele havia prometido, ele ressuscitou ao 3º dia. Então nós vamos estudar na nossa lição de número 7 a respeito da ressurreição de Cristo. Então a nossa lição de hoje ela tem 4 textos. Vamos no primeiro texto falar da ressurreição de Cristo e a sua importância. No segundo texto, a contestação do relato da ressurreição. Depois, a veracidade do relato da ressurreição. E por fim, os resultados da ressurreição. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada para a nossa fé cristã. O cristianismo é singular nesse aspecto, porque o seu fundador, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. De todas as religiões existentes no mundo, o cristianismo é a única que tem seu fundador ressurreto. A autenticidade do cristianismo é expressa através do advento da ressurreição de Cristo. A maior parte das mensagens no livro de Atos dos Apóstolos enfatiza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Quando os discípulos começaram a pregar, uma das coisas que mais eles falavam, mais ele enfatizava era a respeito da ressurreição de Cristo. Inclusive, quando foi para escolher o substituto de Judas Iscariotes, a pessoa tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo e era o tema central da pregação. Atos 4:33, por exemplo, diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, os apóstolos, eles continuaram a obra de evangelização, de pregação do reino de Deus, testemunhando, enfatizando a ressurreição de Cristo. Então, esse tema da ressurreição de Cristo era um tema central da pregação dos apóstolos e dos demais discípulos. Paulo também no Areópago falou bastante a respeito da ressurreição de Cristo, Atos capítulo 17. Então, é um tema muito importante e central na nossa pregação. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios é considerado o capítulo da ressurreição. O capítulo 11 de Hebreus é considerado o capítulo da fé. E o capítulo 15 de 1 aos Coríntios é considerado o capítulo da ressurreição, porque ele enfatiza bastante esse evento histórico, a ressurreição corporal de Jesus. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 14, Paulo, para chamar a atenção da importância da ressurreição de Cristo, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então não tem nenhum sentido o cristão falar de vida eterna, de salvação, de vida após a morte, se Jesus não tivesse ressuscitado. Então a ressurreição de Cristo é fundamental, é um pilar fundamental da fé cristã. Paulo ainda diz: e se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se nós não crêssemos na ressurreição de Cristo, não tinha como também crer no perdão dos pecados, não tinha também por que crer na ressurreição
dos mortos, não tinha por que crer na vida eterna, não tinha por que ter esperança aqueles que já dormem no Senhor. Então o cristianismo é singular e se distingue das demais religiões pelo fato de ter o seu fundador ter morrido, mas ressuscitado ao terceiro dia. Jesus, antes de morrer, ele falou em várias ocasiões que isso ia acontecer. E foi uma coisa assim que os discípulos tiveram dificuldade de aceitar isso, tiveram dificuldade de crer. Eles só creram depois que viram o fato. Porque antes disso eles não acreditavam. Jesus falou várias vezes. Somente o livro de Mateus tem vários registros, fora outros evangelhos, mas Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, Jesus avisou várias vezes aos seus discípulos que isso ia acontecer, tanto a morte quanto a ressurreição. Mateus 16, 21. Também no capítulo seguinte, Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23, Jesus torna a falar sobre esse assunto. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Os discípulos tiveram dificuldade de se concentrar nessa promessa gloriosa de Jesus da ressurreição. E os discípulos não conseguiram entender isso que Jesus já estava anunciando, que ele ia morrer, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia. Capítulo 20 de Mateus, mais uma vez Jesus prediz acerca da sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Jesus até disse que tipo de morte ia sofrer. No terceiro dia, ele ressuscitará. Olha aqui o final do versículo 19. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, Jesus mesmo falou a respeito da sua ressurreição. Então é um acontecimento muito importante, bastante documentado, verídico. Atos capítulo 1, versículo 3, tem uma palavra muito importante, porque o escritor Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele fez todo um apanhado. Lucas não foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Lucas, ele não viveu com Jesus, ele veio a se converter depois, mas ele fez toda uma pesquisa com as testemunhas oculares, com aqueles que andaram com Cristo, com os apóstolos, e ele documentou tudo e escreveu no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. E ele diz que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, Jesus tinha uma preocupação muito grande em inspirar fé nos seus discípulos e mostrar, não deixar nenhuma dúvida de que ele havia ressuscitado. Então, meus irmãos, a ressurreição é de grande valor para o cristianismo. Não somente os crentes em Jesus consideram o fato da ressurreição de Cristo como de suprema importância à sua fé,
mas até mesmo os inimigos de Cristo, até mesmo os inimigos do cristianismo, se pudessem negar, e quantos não já fizeram isso ao longo da história? Quantos não já tentaram desmentir o fato da ressurreição desde a época do acontecimento, desde o domingo da ressurreição até hoje? O diabo tem usado muitas pessoas para querer contestar, para querer tentar negar esse fato histórico verídico da ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é real, realmente, verdadeiramente aconteceu. Se ela não tivesse acontecido, o cristianismo seria uma fraude, não teria nenhum sentido. Aqueles discípulos que estavam tristes, porque com a prisão de Jesus, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Os discípulos, como bem relatou ali, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ficaram muito tristes, decepcionados com tudo aquilo que aconteceu, cabisbaixos, e não tinha mais autoestima, porque eles achavam que a morte de Cristo tinha acabado todo o sonho deles, tinha acabado com tudo. E depois Jesus ressuscita, esses discípulos que estavam desistindo de tudo, agora passam a crer na ressurreição do Senhor e começam a pregar o Evangelho em todo o mundo, enfrentando todas as perseguições, oposições dos judeus e dos pagãos, enfim. Os discípulos, os apóstolos deram a sua vida por causa desse testemunho da ressurreição, porque de fato eles ficaram convencidos da ressurreição de Cristo, foram testemunhas, conviveram com Jesus ainda 40 dias após a ressurreição. Então, por todo o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus dentre os mortos ocupa lugar proeminente, sendo mencionada mais de 100 vezes. Texto 2, a contestação do relato da ressurreição. Essa contestação da ressurreição de Cristo ocorreu pela primeira vez logo após o fato que aconteceu. Logo após a ressurreição já teve a primeira contestação. Mateus capítulo 28, versículos 12 a 15, a Bíblia já registra essa primeira tentativa. Diz o texto sagrado: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, quando Mateus escreveu o seu evangelho, já vários anos depois da morte de Cristo, ainda naquela época existia essa versão entre os judeus de que Jesus não ressuscitou, que na verdade os discípulos de Cristo chegaram lá e roubaram o dinheiro. Então houve essa mentira, essa narrativa, essa fake news que foi produzida ali pelos soldados e pelas autoridades judaicas, que subornaram aqueles soldados para inventarem aquela mentira a respeito da ressurreição. E até hoje muitas pessoas inimigas do Evangelho também inventam mentiras para contestar o relato da ressurreição. Outros, não querendo admitir o fato da ressurreição, preferem acreditar que Jesus apenas desmaiou. Então diz: não, Jesus não morreu, Jesus apenas desmaiou, ficou ali no túmulo, e depois, devido ao cheiro aromático do bálsamo, e do ar frio do sepulcro, então Jesus despertou do seu desmaio e saiu do túmulo como se estivesse ressuscitado. Então tem essa versão aí do desmaio que não tem o mínimo fundamento. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus ele morreu, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue, e quando o soldado foi tirar os corpos ali da cruz e chegaram até diante de Jesus, o corpo de Jesus, e Jesus
ele já estava morto. Não foi necessário bater com aquele pau, com aquele cacete para quebrar os ossos de Jesus, porque ele já tinha morrido. Ele disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus não desmaiou, ele morreu verdadeiramente. Outros críticos incrédulos preferem ver no fato apenas uma ressurreição do espírito de Jesus. Inclusive tem algumas seitas ditas cristãs que não creem na ressurreição corporal de Jesus. Diz que foi apenas a ressurreição do Espírito de Jesus. Aquelas aparições de Jesus era apenas como se fosse um fantasma, né? Mas Jesus, depois que ressuscitou, Jesus fez questão de aparecer aos discípulos, de comer com os discípulos e pediu: toque aqui em mim, veja que sou eu mesmo. Inclusive, quando Jesus apareceu uma certa vez aos discípulos após a ressurreição, eles pensavam mesmo que era um fantasma. Mas Jesus disse: não, não sou um fantasma. Veja que um fantasma não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24:39, Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus tinha uma preocupação muito grande em tirar toda e qualquer dúvida dos discípulos a respeito da sua ressurreição corporal. A ressurreição corporal. Jesus ressuscitou, não era apenas uma visão, o Espírito, mas foi a ressurreição corporal. É verdade que Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, não mais sujeito à morte, não mais sujeito à enfermidade, mas era um corpo material. Glórias ao nome de Jesus. Texto 3, a veracidade do relato da ressurreição. O nosso comentarista, ele fala aqui sobre várias evidências que mostram de forma clara e irrefutável de que Jesus de fato ressuscitou, como o túmulo vazio, os lençóis e o lenço no sepulcro, o testemunho dos soldados, os discípulos como testemunhas e as aparições de Jesus após a sua ressurreição. O túmulo de Jesus está vazio. Entre as testemunhas oculares da ausência do corpo de Jesus no sepulcro aberto, figuram tanto inimigos dele como seus amigos e seguidores. Então, tanto os soldados romanos, como as autoridades judaicas, como os seus discípulos, e todo mundo viu que o sepulcro estava vazio. Tanto é que os judeus inventaram aquela narrativa falsa de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, porque o corpo não estava mais lá no sepulcro. Essa versão do rapto do corpo de Jesus por seus discípulos, que eles inventaram, ela é infundada. Como é que um grupo de discípulos, de poucos discípulos, amedrontados e desorganizados, poderiam subjugar os bem treinados e aguerridos soldados romanos? Se aqueles discípulos estavam todos com medo, acompanhando Jesus de longe, a maioria foi embora, Jesus ficou lá, Pedro negou a Jesus 3 vezes, João ainda foi até o fim, foi até a cruz, ali ficou ao lado de Maria, mas os outros apóstolos desapareceram, os outros discípulos não estavam com Jesus. Como é que, com medo, tudo com medo, como é que eles iriam lá no sepulcro batalhar, brigar lá com os soldados romanos para poder roubar o corpo de Jesus? Não tem o mínimo sentido essa versão. Outra evidência de que os lençóis e o lenço que estavam enrolando Jesus, que estava o lenço por baixo da cabeça de Jesus, estavam no sepulcro. Então, se os discípulos foram lá para roubar, para raptar o corpo de Jesus, teria levado o corpo com lençol, com lenço e tudo. E a gente vê no relato bíblico que os lençóis
e o lenço, né, os lençóis de linho e o lenço que envolvia o corpo de Jesus ficaram, né, eles deixaram dentro do sepulcro, estavam dobrados, né? Então indicando que caso o seu corpo tivesse sido roubado às pressas, como explicar os panos mortuários deixados no sepulcro? Então não tem sentido essa versão de que roubaram o corpo de Jesus. Outra coisa foi o testemunho dos soldados. Ouviu-se da boca dos próprios guardas, em seus relatórios aos anciãos judaicos, o caso da aparição de um fulgurante anjo do Senhor que removeu a pedra da porta do sepulcro. Lá em Mateus capítulo 28, fala no relato da ressurreição que um anjo veio e rolou a pedra do sepulcro, sentou em cima da pedra. Então ele fez, provocou ali aquele terremoto. Então os próprios soldados relataram esse fato. O anjo veio e removeu a pedra para que as testemunhas oculares contemplassem o sepulcro vazio, bem como os panos mortuários de Jesus, por ele deixados em perfeita ordem ao ressuscitar. Outra evidência também é a questão dos discípulos como testemunhas da ressurreição de Cristo. Pedro que antes tinha negado a Jesus 3 vezes, depois Pedro deu a sua própria vida, foi um mártir da fé cristã. Paulo e os demais também deram a sua vida reafirmando a ressurreição de Cristo. Então, se aqueles discípulos não crescem na ressurreição de Cristo, se eles não tivessem certeza do fato, eles não teriam dado a sua própria vida para defender esta causa. Então, depois da ascensão de Jesus ao céu, os discípulos arriscaram não somente os seus ministérios, como as suas próprias vidas, pelo fato de pregarem a ressurreição de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra. Ele apareceu a várias pessoas, existem vários relatos, inclusive o nosso livro-texto aqui traz uma sequência de aparições de Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, porém ainda um corpo físico capaz de se alimentar. Jesus comeu peixe, mel, Jesus se alimentou, Jesus esteve com os discípulos. Foi um corpo físico, porém um físico glorioso, não sujeito mais às limitações do nosso corpo humano, mortal. Jesus apareceu no domingo da ressurreição a Maria Madalena, a qual chorava à entrada do sepulcro. Também apareceu às mulheres que estiveram no sepulcro no mesmo domingo da ressurreição. Jesus também apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Apareceu a Pedro, depois apareceu aos discípulos no cenáculo, sem a presença de Tomé. Tomé não estava presente. Depois, numa outra ocasião, Jesus voltou a aparecer no cenáculo para os seus discípulos. Aí nessa ocasião Tomé já estava presente. Depois Jesus apresentou-se a 7 discípulos que estavam pescando no mar de Tiberíades, lá no mar da Galileia. Noutra ocasião, Jesus apareceu aos 11 discípulos na Galileia, no monte que lhes indicara, conforme o texto de Mateus 26 e 32. Porque Jesus, antes de morrer, tinha dito: olha, quando eu ressuscitar, vocês vão para a Galileia, lá eu vou me encontrar com você. Observe que Jesus foi sepultado em Jerusalém, que ficava no sul, na Judéia, e Jesus apareceu a vários discípulos ali em Jerusalém, na Judéia, mas também apareceu aos discípulos lá no norte, lá na Galileia, no mar da Galileia. Depois, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 6, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500 crentes foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Isto está escrito em 1 Coríntios 15, 6. Não está escrito nos Evangelhos, mas está escrito lá em 1 Coríntios. Paulo revelou isso. Depois, Jesus também apareceu a Tiago, irmão do Senhor.
Então Tiago era um dos irmãos de Jesus, e Jesus decidiu e resolveu ter essa aparição específica a um dos seus irmãos, a Tiago, o qual posteriormente tornou-se líder na igreja de Jerusalém e foi o autor da epístola de Tiago. Jesus também apareceu aos seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, antes da sua ascensão aos céus. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos está registrado isso. Jesus apareceu a eles e o próprio Paulo diz que depois Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Então são muitas testemunhas da ressurreição de Cristo que viram o Senhor, viram o Jesus ressuscitado. O texto 4 da nossa lição fala dos resultados da ressurreição. A ressurreição, irmãos, ela serve como selo de Deus no ministério e na pessoa de Cristo. Romanos 1:4 diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado foi uma prova, foi uma evidência incontestável de que Deus recebeu o sacrifício de Cristo, que a obra que Jesus realizou foi do agrado do Pai. Diz aqui a citação de Strong que a ressurreição mostrou que a obra expiatória de Cristo foi completada e selada com a aprovação do Pai. Então foi a prova de que tudo foi aceito pelo Pai. A morte de Cristo nos trouxe a salvação. Sua ressurreição declarou o poder e a eficácia desta salvação e evidencia a aceitação e agrado de Deus com respeito à obra realizada por Cristo. A ressurreição de Jesus nos traz a certeza da nossa justificação. Ela confere ao crente a certeza de que nós somos justificados mediante a fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Romanos 4:25 diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu por causa das nossas transgressões, ele morreu para expiar os nossos pecados, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O fato de Deus haver ressuscitado Jesus dentre os mortos nos dá a certeza de que o seu sacrifício satisfez plenamente as exigências da lei divina, as exigências da justiça divina para redimir o homem, para a redenção do homem do poder do pecado. O evento da ressurreição, diz aqui o nosso comentarista, faz-nos lembrar quando no Antigo Testamento o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos com o sangue do sacrifício de animais oferecido pelo povo, lá no dia anual da expiação. Os israelitas aguardavam com ansiedade a saída do sumo sacerdote daquele recinto, após interceder pela nação perante o Senhor. Então, sair do Santo dos Santos com vida era evidência de que Deus havia aceito o sacrifício. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado é uma prova, é uma evidência de que o sacrifício dele foi perfeito, agradou a Deus, foi suficiente e completou a obra que ele veio realizar. Antes de terminar, meus irmãos, o nosso comentarista diz que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Seria uma contradição a gente dizer que vai ressuscitar, a gente falar em vida eterna, a gente falar em vida após a morte, se o nosso Cristo, se o nosso Salvador estivesse ainda no túmulo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos nenhum motivo para falar de ressurreição, de salvação, de vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14,
Paulo diz que, como resultado da ressurreição de Jesus, o crente obtém a garantia da sua própria ressurreição. Diz o texto: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os crentes que já morreram. Então, veja que a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos crentes que dormem no Senhor, ela é baseada, ela só vai acontecer porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Segundo aos Coríntios 4,14, diz: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, fique tranquilo, creia na vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo é a primícia daqueles que ressuscitou, daqueles que vão ressuscitar. Então, Jesus ressuscitou. Nós também, que cremos em Jesus, também seremos ressuscitados por Ele. Então, Jesus disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, confiemos em Deus, tenhamos tranquilidade, segurança na nossa salvação, na vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glórias a Deus. Assim, concluímos o estudo da lição de número 7 e falamos a respeito da ressurreição de Cristo. Continue estudando o seu livro-texto, respondendo os exercícios e vamos continuar na nossa jornada de estudos bíblicos da Palavra de Deus sobre a doutrina de Cristo. Então, concluímos a lição sobre a ressurreição de Cristo e depois, na próxima aula, na lição 8, vamos falar sobre a ascensão de Cristo, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus não ficou o tempo todo andando aqui na terra, ele voltou para o céu. Então nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo, que é esta volta de Jesus para o céu. Deus abençoe você, até a próxima aula, se Deus quiser.